Agora nós vamos falar sobre os elementos químicos e a sua representação, tá? Então, resumidamente, pessoal, de acordo com a IUPAC, 118 elementos químicos são reconhecidos oficialmente. Para cada um deles, há apenas um número atômico que vai identificar. Então, o que diferencia um elemento do outro é o número de prótons que está presente no seu núcleo. Então, elemento químico, ele é definido como um conjunto de átomos que apresentam o mesmo número atômico. E como que acontece essa representação? Ela é feita através da seguinte forma. Nós vamos ter uma ou duas letras que vão identificar esse elemento, tá? Geralmente em latim ou grego. A primeira letra sempre é maiúscula e a segunda, se existir, ela é minúscula. Exemplo aqui do bromo, tá? O bromo, ele tem ali a sua representação BR, aonde a primeira letra sempre vai ser maiúscula e a segunda sempre vai ser minúscula, tá bom? Em cima, o que nós temos é o número de massa, lembrando que massa é a quantidade de prótons mais nêutrons. Esse número que está em cima ali, tá, do BR, sempre vai ser a massa. Então, mesmo que seja BR, cálcio, fósforo, qualquer outro elemento químico, sempre o número de massa vai estar em cima e o número atômico vai estar embaixo. Lembrando que o número atômico é a quantidade de prótons, certo? Com isso, nós temos semelhanças entre átomos, tá? Então, nós temos três tipos: isótopos, isóbaros e isótonos. O que são átomos isótopos? São aqueles que apresentam a mesma quantidade de prótons e possuem número de massa diferente. Então, ó, peguei aqui o hidrogênio. O hidrogênio, ele está com a mesma quantidade de prótons. Como que eu sei? Porque lá embaixo é a quantidade de prótons, é o número atômico. Então, todos eles estão com 1, tá bem? Isóbaros são elementos que possuem o mesmo número de massa. Eles não têm a mesma quantidade de prótons, mas a massa é igual. Então, nós temos aqui, ó, o carbono e o nitrogênio. Vocês estão vendo que o número de cima, que é o número de massa, ele está igual, certo? E, por último, nós temos os isótonos, que são átomos que possuem a mesma quantidade de nêutrons. Eles não têm o mesmo número de massa, eles também não têm o mesmo número de prótons, mas eles têm a mesma quantidade de nêutrons. Peguei aqui de novo o carbono e o nitrogênio, tá? Aonde, como que eu sei que eles têm o mesmo número de nêutrons? Porque eu vou diminuir o número de cima pelo número de baixo. 13 menos 6 dá 7 e 14 menos 7 dá 7. Então, quando eu diminuo o número de massa e o número de prótons, eu tenho a quantidade de nêutrons. Bom, a próxima parte agora a gente vai falar sobre a definição de íon. Então, como vocês já viram comigo, o átomo ele pode perder ou ganhar elétrons. Quando isso ocorre, quando ele ganha ou quando ele perde elétrons, ele se desequilibra, tá? Então, ele deixa de ser nulo. A quantidade de elétrons, ela vai ser diferente da quantidade de prótons. Então, o átomo ele vai se transformar em um íon. Então, resumidamente falando, um íon é um átomo ou um grupo de átomos que pode estar carregado positivamente ou negativamente. O íon positivo, ele vai perder elétrons, tá? Por isso que ele vai ficar positivo, porque ele vai ter mais partícula positiva, prótons, do que elétrons, porque ele perdeu elétrons. E ele é chamado de cátion. E o íon negativo, ele vai ganhar elétrons. E aí, ele é chamado de ânion, tá certo? Bom, aqui agora, muita atenção, porque agora aqui a gente vai explicar sobre a formação de um íon sódio a partir do átomo de sódio, tá? E o íon fluoreto a partir do átomo de flúor. Então, vamos lá. O sódio, pessoal, ele tem 11 prótons, 12 nêutrons, que estão lá no núcleo. Para ele ser estável, ele tem que ter também 11 elétrons. Então, aqui nesse esquema, a gente vê que os elétrons estão distribuídos aqui na eletrosfera. E se você contar
cada esfera verde, você vai ver que vai ter 11, tá? Então, aqui é o átomo de sódio sem ser um íon, porque o íon ele vai ou perder elétrons ou ganhar elétrons, tá bem? Nesse caso aqui, aconteceu do sódio perder elétrons, ele vai perder um elétron. Então, ele vai ter o mesmo número de prótons, o mesmo número de nêutrons lá no núcleo, porém, ele perdeu um elétron. Então, se você contar as esferas verdes aqui, você vai ver que não tem 11, agora vai ter 10. E aí, a sua carga elétrica total ficou como mais 1. O que que significa esse mais 1? Que ele perdeu elétron, tá? Porque fica mais... porque o elétron é a carga negativa. Então, se eu perdi um elétron, eu vou ficar positivo. Então, vai ficar Na+. Na é o símbolo do sódio, lá na tabela periódica. E vai ficar mais, por quê? Porque ele perdeu um elétron. Agora, a gente vai ter o exemplo do flúor. O flúor aqui no esquema tem 9 prótons, 10 nêutrons. Então, para ele estar estável, ele tem que ter também 9 elétrons. Lembrem que para um átomo estar estável, ele tem que ter a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons, tá? Então, aqui ele tem 9 prótons, e se você contar as esferas verdes, ele vai ter 9 elétrons. Aqui, ele vai ganhar um elétron. Então, ele vai ficar com 9 prótons, 10 nêutrons e 10 elétrons. Ele ganhou um elétron. Então, a sua carga elétrica total vai ser de menos 1, porque ele ganhou um elétron. E o elétron é de carga negativa. Então, nesse caso, o flúor aqui, ele vai ficar como F-. Por que o menos? Porque ele ganhou um elétron. E por que o F? Porque é o símbolo do flúor na tabela periódica. Certo, gente? Agora, a gente vai para a classificação dos elementos químicos, tá? Aqui eu coloquei para vocês de forma resumida 4 tipos de classificação, sendo que a última é a utilizada, tá? Mas a gente precisa estudar as outras 3 antes dela, porque foram de grande contribuição. Então, as tríades de Dobreiner foi lá no início do século XIX, um químico alemão, ele agrupou os elementos químicos que existiam naquela época e ele colocou em pequenos grupos de 3, chamados de tríades. E aí, esses grupos, eles tinham propriedades semelhantes e estavam dispostos em ordem crescente de massa, tá bom? O parafuso telúrico de Champ-Courtois foi um geólogo francês que ele propôs uma nova organização em ordem crescente de massa atômica em um formato de espiral. A lei das oitavas de Newlands foi um inglês que reuniu os 51 elementos químicos que eram conhecidos na época, em ordem crescente de massa também, em um grupo de 8. E esse grupo mudava gradualmente a sua característica. E isso era semelhante a uma escala de notas musicais. Notem que esses 3 tipos de classificação, eles não eram fáceis, tá? E aí, por último, a gente tem a tabela de Mendeleev-Meyer, tá? Que a princípio ela se organizava em ordem crescente de massa atômica e colocava os elementos de acordo com as suas propriedades. Esses 2 pesquisadores determinaram a lei periódica, que é a tabela periódica que a gente utiliza hoje em dia. Então, a última e o último tópico, ele foi muito importante, porque o que a gente conhece de tabela periódica hoje é o que foi utilizado por esses 2 pesquisadores, esses 2 pensadores, tá? E aí agora a gente vai entrar na tabela periódica atual e a sua organização. Bom, hoje em dia são aceitos oficialmente 118 elementos químicos que estão dispostos em uma tabela periódica. E essa tabela tem ordem crescente de número atômico. Então, eu apresento a vocês aqui a tabela periódica, tá? Ela é toda colorida, assim,
justamente para a gente conseguir entender. E agora, a partir daqui, vocês vão começar a saber ler uma tabela, tá? Então, vamos começar primeiro com as linhas. As linhas da tabela que eu marquei aí para vocês, elas são chamadas de períodos, tá? Então, a gente não fala linha da tabela periódica, a gente fala período da tabela periódica, tá bom? As colunas que eu marquei aí em azul, tá? Elas são chamadas de grupos. Então, o que for linha é período e o que for coluna a gente chama de grupo ou família. Mas, usualmente se fala mais grupo, tá bom? E aí, vamos lá. Eu vou contar os períodos, que são as linhas. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 períodos, tá? E os grupos, nós temos grupo 1, grupo 2, grupo 13, 14, 15, 16, 17 e 18, que contabiliza 8 grupos. Aqui, pessoal, a gente tem os elementos de transição, tá? Esses elementos, eles estão aí porque o subnível D deles não está definido. Então, por esse motivo que eles ficam aqui no meio da tabela periódica, tá? Os outros elementos, o seu subnível, ele já está definido, tá? Então, esse aqui, no caso, esses elementos que estão aqui no meio, tá? Eles não contabilizam os grupos que a gente viu ali, que são um total de 8, tá? Por conta deles estarem em transição.